Você precisa apenas de coragem. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Se todas as pessoas tivessem a plena revelação e convicção do quão poderoso a coragem é, nem todo mundo teria pensado em algum momento em parar no meio do caminho. O fato de sabermos algumas coisas não significa que estamos experimentando-as. O que vai mudar a nossa história não é a quantidade de versículos que conhecemos, mas é a quantidade de versículos que vivemos. Eu já falei isso em outras mensagens e vou continuar falando. Se existe cansaço, Deus te renovará. Se existe doença, existe poder em Jesus para você receber a cura. Se existe em você a vontade de desistir, existe o poder no nome de Jesus hoje para te dar esperança que move uma geração. Jesus é tudo aquilo que precisamos que Ele seja. Isso é o caráter de Deus, onde Ele carrega a resposta para toda inquietação e todo problema da criação, porque só quem nos fez por completo consegue olhar para o nosso interior e perceber o que realmente está faltando. É por isso que o Evangelho é a única resposta para uma geração. É a única palavra, em verdade, capaz de mudar a história de uma cidade. Verdade, sem a graça, mata as pessoas. Quando você entende que graça e verdade andam juntas, entende também que você não merecia nada, porém Deus desejou fazer. Você começa a entender também que o mesmo Jesus que falou, eu não te condeno, em João 8,11, também diz, vai e não peques mais. Jesus fala algumas coisas que liberam chaves e não percebemos, mas elas nos dão uma direção clara a respeito do que Ele espera de nós. Como por exemplo em Mateus 14, versículos de 4 a 32, diz assim: E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O mesmo Jesus que imediatamente fala, coragem, não tenha medo. É o mesmo Jesus que em seguida, imediatamente, estende as mãos. Entenda isso. Ele está mostrando que está sempre pronto para nos socorrer em meio a qualquer circunstância que estamos enfrentando. Muitas pessoas param no meio do caminho porque o Evangelho não tem a ver apenas com as experiências que temos, mas tem a ver com Deus restaurando o governo através de nós. Jesus não esteve tão feliz com a experiência que Pedro teve. Ele ficou frustrado com a falta de coragem e fé de Pedro. O que alegraria a vida de Jesus não era apenas a experiência de Pedro, mas é o entendimento que Pedro teria a partir dali. Ou seja, em Cristo ele teria autoridade para governar tempestades. Quando Pedro afunda e Jesus diz, homem de pequena fé ou homem de pouca fé, é como se Jesus dissesse,
Pedro, você não está entendendo. Eu não te convidei só para andar sobre as águas, mas te convidei também para você lembrar quem você é. Eu te lembrei de algo que desde o princípio Deus estipulou sobre a criação, que é governo sobre toda tempestade, criação, circunstância, medo. Quando Pedro afundou, é como se acontecesse basicamente assim: ele tirando Jesus do governo e colocando o medo nesse lugar. Percebemos que nesta passagem Jesus fala coragem, porém logo depois Pedro teve medo ao olhar para as altas ondas. Tudo isso é muito simples, meu irmão e minha irmã. Grave isso para sempre em seu coração. Ou vivemos a nossa fé, ou vivemos os nossos medos. Tem momentos que o medo vai falar para você: não dá mais, você não vai conseguir, esse negócio não vai dar certo, a tua vida não vai ser do jeito que você imaginou, esse casamento não vai ser restaurado, seus filhos não vão ter uma experiência com Deus. Mas entenda que toda palavra que vem sobre nós e gera em nós abatimento sempre vai ser uma palavra do inferno. Agora, toda palavra que vem sobre nós e gera em nós revestimento, autoridade, convicção e esperança, sempre é uma palavra que Deus sopra sobre nós. Você quer discernir que tipo de voz ouvir? É só você perceber para onde ela aponta. Toda a palavra de Deus vai te falar a respeito do caminho, de não parar, de prosseguir, de não desistir. E toda a palavra que vem do inferno vai te falar a respeito de andar para trás e voltar para onde você estava. Você lembra de Pedro quando negou Jesus? Ele nega Jesus, fica envergonhado e volta a pescar. Entenda que se o pecado não se mantiver em nosso passado e nós mantivermos pontes com esse passado, sempre vamos considerar uma opção viável voltar para um lugar onde nunca mais desejávamos estar. Existem lugares que você ainda não acessou por conta de palavras que você ainda não escutou de Jesus liberando para você. As palavras que Deus libera ao nosso respeito constroem um caminho que nos leva ao sobrenatural. Não era possível para você estar onde está hoje, mas em algum momento Deus liberou uma palavra que encontrou espaço no seu coração, e isso construiu um caminho para trazer onde você está hoje. Palavras têm poder para liberar destinos, quebrar cadeias, mudar histórias, gerar milagres. Palavras não são só palavras. Tem filhos sofrendo problemas de identidade por conta de palavras que ouviram durante toda a sua infância. Palavras como: esse menino não vale nada, esse menino é uma peste, eu não sei o que vai ser dele, ele é complicado demais. E sem perceber, vamos criando realidades e nos assustamos quando essa realidade toma forma e bate na nossa porta. Comece a liberar palavras em direção ao seu destino. Existe sobre nós um encargo profético para declarar o que vai acontecer. O problema é que quando não lembramos disso, começamos a viver no automático e não percebemos o que já está acontecendo. Quem se antecipa, governa. Estamos no início de um ano novo. Então, não espere os primeiros dias do ano passar e comece a declarar agora o que 2020 vai ser para você e para a sua casa. Em toda semana que ainda não começou, existe em você autoridade para declarar o que ela vai se tornar. Então declare: em 2019 foi incrível, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para mim em 2020. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem
para que se arrependa. Vai ser um ano de milagres, curas, de mover o sobrenatural, ano de expansão, ano que pessoas serão tocadas como nunca antes visto. Será o ano que Deus vai renovar o fogo sobre o altar daqueles que queimavam e não queimam mais, daqueles que sonhavam e não sonham mais. Portanto, quando eu declaro aquilo que ainda não aconteceu, os meus olhos podem ver, porque o que eu disser sem ver, os meus olhos verão. A dinâmica é diferente no reino de Deus. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, se mova, mas não permaneça no mesmo lugar que você está. Aquilo que tem tentado paralisar você não é algo que vem para cooperar na construção do teu destino. Você é o único responsável por receber aquilo que Deus te deu como herança e começar a construir a sua história. A culpa não é de ninguém. A culpa é de nós não acessarmos aquilo que Deus já liberou sobre nós. Nós cremos que em Deus tudo aquilo que precisamos já foi suprido. Em Deus existe cura para os enfermos, liberdade aos cativos. Então Jesus nos pergunta igual perguntou a Pedro: homens de pequena fé, por que vocês ainda duvidam? Eu já liberei a palavra, preparei o caminho, construí o destino para vocês. Apenas caminhem na direção que eu te chamei para caminhar. Meu irmão e minha irmã, é tempo de se mover. Durante muito tempo nos entretemos com o movimento, mas movimento sem destino é entretenimento. Escute isso. Por que Jesus é sua esperança? Eu respondo: porque quando eu não tinha mais esperança, ele continuou lá. Existe uma história assim. Um homem caminhando começa a questionar a Deus e diz: aonde você estava quando eu mais precisei? Nos momentos bons eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Nos momentos de felicidade eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Só que no momento que eu mais precisei, as suas pegadas não estavam lá. E Deus responde: filho, as pegadas que você está vendo são as minhas. Eu estou carregando você no colo. É esse evangelho que estamos pregando. O Deus que chamou ao ponto de se doar para que nós não experimentássemos mais a dor de sermos órfãos. O Deus que preferiu perder o seu filho do que perder você. Então saia do lugar que você está. Saia da sua zona de conforto que te impossibilita. Aquilo que Deus liberou sobre nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra contrária que vem contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque existe um Deus que nos guarda, nos esconde, nos protege, que luta por nós. Aquilo que você não pode, o Senhor pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Aquilo que você não consegue, o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você sonha. Tenha coragem para se expor. Um questionamento importante. Medite nisso. Qual o sentido de querermos unidade como igreja se não falamos com pessoas da nossa própria família? Aí você pode dizer assim: mas ele ou ela errou comigo. Ok, mas nós erramos com Deus e mesmo assim Ele continua nos amando. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. Quando alguém morre na família, você sabe quem tinha uma relação saudável e quem não tinha. Você percebe pelo choro a diferença da dor de remorso e dor da perda. Não espere perder algo valioso para dar valor.
Não encare esse novo ano só por ter um novo calendário apenas, pois a nossa mente é programada para isso. Neste período que passou do Natal, Ano Novo, fim do ano e agora no início do ano, começamos a perceber e ter mais sensibilidade para entender que um novo ciclo começa e nessa nova estação ou temporada, se você não permitir que Deus mude algumas coisas em você, nada vai mudar ao seu redor também. Exemplo: Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso, longe da família, longe dos filhos, sem liberdade. Quando ele sai de lá, os repórteres vão perguntar para ele como está o seu coração e se ele vai tentar se vingar de quem fez isso com ele. E Nelson sabiamente respondeu: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Profundo isso, não é? Se você entrar em uma nova estação sem se libertar daquilo que um dia te aprisionou, você continua preso dentro de você mesmo. É tão bom entender que, se Jesus tirou de nós toda a carga, não tem sentido colocarmos sobre nós de novo. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ser leve. Vulnerabilidade está diretamente associada à coragem, porque só alguém muito corajoso consegue se despir e tirar as máscaras que usava durante tanto tempo. Precisamos de coragem para nos expor, seja emocionalmente ou circunstancialmente. Existem momentos em que, se você não se dispuser a riscos, você não vai viver milagres. O problema é que sempre queremos estar em uma zona de segurança, querendo viver o sobrenatural. E Deus nos fala que só vamos viver o sobrenatural quando sairmos do barco e andarmos sobre as águas, porque Ele está no meio da tempestade. Não há problema se existe caos quando entendemos que Deus está no meio dele. Não há problema se existe deserto quando eu entendo que Deus está no meio do deserto. É o Deus que faz no meio de um deserto brotar vales. É o Deus que faz alguém que está em crise pegar essa crise e se transformar em um testemunho. Deus continua mudando histórias. Já parou para pensar qual é o propósito de Jesus? Chegar para pessoas doentes e perguntar: o que você quer que eu faça? Mas só quando a pessoa confessa que quer ser curada que Jesus libera. Então vá, porque a sua fé te curou. Eu sou o caminho, mas a sua fé que acessa milagre. Quantas vezes uma palavra contrária nos afeta muito mais do que uma promessa que Deus nos dá? Uma palavra, fofoca, crise, mensagem, carta, um problema, notícia, um diagnóstico médico. Pegamos tudo aquilo que vivemos com Deus e colocamos de lado, como se aquele problema definisse a nossa história. A sua crise, os seus problemas não te definem, porque Jesus já definiu você. Você é amado em Cristo, é justificado, santificado, curado, renovado, cheio, revestido. Jesus quer nos abraçar no meio da nossa bagunça. Nós vemos na Bíblia Jesus abraçando e dando uma nova direção aos pecadores e não os confrontando. Em Mateus 23:13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus nunca vai se surpreender com os nossos erros, porque Ele já sabe a nossa história. Ele só quer o nosso coração aberto e confessemos as nossas dificuldades a Ele. É tempo de reconstruir, coragem para recomeçar. O problema de não discernirmos estações é que em momentos que já deveríamos estar construindo, estamos tentando só sobreviver.
Recomece o seu chamado, a sua história, o seu ministério, família, sonhos. Deus tem novas vestes, um novo templo e uma nova unção para nós. Quando estamos com Jesus, o pecado não nos prende mais. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós falamos muito de novos começos, porque servimos a um Deus de novos começos. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é uma palavra poderosíssima. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque em nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Saiba que nunca é tarde demais e que você nunca vai carregar um pecado que seja mais poderoso do que o poder que o sangue de Jesus tem para te livrar. Tenha coragem e prossiga. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, coragem, é isso que precisamos. Coragem para acreditar que suas promessas estão à nossa disposição e que para liberá-las dependemos exclusivamente de nossa fé. Coragem para deixar o passado definitivamente enterrado e viver o novo que nos espera em Cristo. Coragem para deixar o pecado e viver uma vida em santidade. Coragem de assumir a nossa identidade de verdadeiros filhos teus. Coragem para viver a vida em abundância que seu Filho muito amado morreu para que vivêssemos. Coragem para recomeçar, para construir uma nova história e para viver o seu plano bom, perfeito e agradável. Ajude-nos, Pai, a viver conforme a tua vontade e a entender que sem coragem morreremos no deserto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ouve a voz de Deus? Como ser sensível à voz de Deus? No livro de João, capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se Ele fala comigo? Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos. E por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada. Muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve até demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois, os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso, fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais,
É importante saber que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, versículos 10 e 11. Sem dúvida, há diversos idiomas, vozes no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida. O celular, a televisão, filmes, pessoas, pastores, demônios, etc. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14. Diz assim: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Mas por quê? É que atualmente absorvemos mais informação em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente, essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja essa experiência que Elias teve com Deus em 1 Reis 19, versículos 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou a paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Deus não compete com a confusão e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. Primeiramente, a voz audível. No livro de João 12, versículos 27 a 30 diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome.
Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, diz que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Perceba aqui que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos. A segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, uma coisa da nossa cabeça. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo. A terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 diz: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho, mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. A outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas. No livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28 diz: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos um grande problema aqui. Existem diversos cristãos que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo. Vivem em função do que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus. A quinta forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte da Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia, mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. Crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado. A sexta forma de Deus falar conosco é através de pregações. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 e 37 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos?
Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar. Outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores, pregadores, padres ou missionários. A sétima forma que Deus fala conosco é através de um evento sobrenatural. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 31 e 32 diz: Vindo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui lemos a respeito de Moisés e a sarça. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele. Por isso, fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. A oitava forma que Deus pode falar conosco é através dos anjos. No livro de Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje, porém existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. A nona forma de Deus falar conosco é o inesperado. Em 2 Pedro 2,16 diz: Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas até que não servem a Deus, entre outras. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se Deus falou com você através de um sonho, pode ser que Ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses ou até anos. Não importa. Ele quer que a sua fé aumente para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você dizendo: vai para lá e depois vem para cá. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Deus fala conosco, porém, devido à correria em nosso dia a dia e principalmente da nossa mente atribulada, não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente. Precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente, renovando-a à luz da palavra de Deus, e com isso, ter ouvidos para ouvir as maravilhas que Ele tem para nos dizer. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, no dia de hoje peço a Ti que ilumine mente e corações. Muitos de Seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a Sua voz. Ainda, outros acham que estão ouvindo-a, porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos. Senhor, que eles criem a consciência que para adquirir essa sensibilidade, precisam criar intimidade contigo. Ilumina-os neste momento, Pai, através da Sua graça e misericórdia, que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas e que a sede de Ti
aumente para que eles o busquem com todas as forças e entendimento. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como usar a armadura de Deus? Vença a batalha espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17 diz: Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. Ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas, equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Nesta maravilhosa passagem de Efésios, Paulo nos ensina como devemos usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual. Esta passagem é muito conhecida e muitas pessoas fazem oração para receber essa poderosa armadura, porque acreditam que é uma armadura espiritual. Mas através desta mensagem você saberá o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual. A vida cristã não é um mar de rosas. Pelo contrário, estamos em um campo de batalha e temos um inimigo, que não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos a seus ataques. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como um soldado usa uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Você vai entender como era a armadura de um soldado romano, em comparação com a armadura que Deus nos dá. Primeiro, use o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que sustenta é a sua integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto, porque assim estaremos protegidos. Se por acaso alguém nos acusar, o Senhor nos defenderá, porque estaremos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto com força. Ou seja, temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco.
Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas, se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Segundo, vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Terceiro, calce os pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o Evangelho da Paz, que é o Evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o Evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são os inimigos do Evangelho. Por isso, prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Quarto, use o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado. Da mesma forma, Satanás lançará flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Quinto, use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois a cabeça é que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus e não pelas suas obras. Segundo Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Sexto, use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou.
O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que você hoje tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las, ele diz que devemos orar em todas as ocasiões, porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Ore comigo assim: Senhor, revisto-me com sua armadura, ou seja, com o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, que representam a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Entendo que vivo em uma guerra espiritual e nosso inimigo, apesar de ser astuto, é um derrotado. Ele foi derrotado quando Jesus morreu por mim na cruz, levando todos os meus pecados e todas as minhas dores. Revestido dessas armas, Pai, estou preparado para qualquer batalha, que já considero ganha. Submeto-me a Ti e caminho segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus está te dando uma nova chance. Recomece. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 diz: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo aquilo que não é dito não é óbvio. Existem coisas que já sabemos, mas que precisam ser relembradas, pois o fato de sabermos não significa que aplicamos. Tem algumas pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não conseguem viver uma vida sobrenatural, porque o que muda sua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas é a quantidade de versículos que você vive. Temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos, porque discursos podem convencer hoje, mas o que muda a história de alguém é a verdade. Algumas perguntas para você. Quanto vale um recomeço? Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio? Para um casamento que está à beira do divórcio? Para um empresário que está à porta da falência? O Evangelho é a boa nova, ou seja, aqueles que eram escravos não são mais, pois em Cristo são filhos. Aqueles que eram cativos pelo pecado, em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças, em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo isso já foi liberado para nós. Estamos à espera que algo aconteça. Mas eu vou te lembrar algo primordial. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, de braços abertos na cruz, declarou: está consumado. E agora mesmo, ele pergunta para você: quanto vale o novo começo? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? Tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos. Por exemplo, uma pessoa que está em um leito de hospital e com uma vontade louca de voltar para casa e fazer a mesma coisa simples que fazia, como tomar um café ou sair com os filhos. O mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a sua segunda chance. Começar de novo,
fazendo as coisas simples que fazia, porém com um novo olhar. Alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos. Não é para ser nostálgico, é ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez. Consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer, que o seu casamento não vai conseguir ser restaurado, mas entenda que às vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história. Só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina. Uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que ainda Ele pode fazer. Com isso, estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer, a estação que ainda vai surgir. Mas entenda, já está acontecendo. Você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver. Ingratidão gera esterilidade. Se você parar para pensar em pessoas que são amargas, poderá perceber que elas são movidas por ingratidão e por isso nunca conseguem frutificar algo novo, porque um solo que não tem gratidão não tem as vitaminas necessárias para frutificar. A gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado. Então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no seu futuro. Quando Adão chega ao Éden, tudo já está estabelecido, pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem, porque Ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação. E quando Adão chegou lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Assim Deus estabeleceu um princípio. Preste atenção nisso. Quando você está com Ele, quando a sua dependência está nele, quando você está vivendo no ambiente que Ele gerou para você, primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta. Agora, essa dinâmica muda depois que o homem cai, pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho. E Deus estabelece uma nova dinâmica. Se você não plantar, não vai ter o que colher. A grande questão é que em Cristo, as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga. Como, por exemplo, ainda estamos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. Ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado, sendo que quem mantém a nossa casa é Deus. Quando entendemos isso, descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar. Sem perceber, negociamos aquilo que é inegociável. Acabamos colocando preço naquilo que não tem preço. A graça não tem a ver com esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos. Isso se aplica na vida de uma maneira simples. É como entender que Ele é a nossa segurança, confiança, esperança, província. E se não fosse por Ele, não estaríamos de pé. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar. Até a porção de fé que temos em Deus, é Ele quem nos dá. Precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso, de confiança. Só que quanto mais lembramos do que Deus já fez, mais convicção temos das próximas estações.
Essa gratidão aumenta à medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora. Só se vive uma vez. Só existe uma vida para viver. O que você está fazendo com a única vida que tem? Essa mensagem pode ser a nossa última. E nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer, mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez. Quando tomamos posse disso, conseguimos degustar o que Deus está fazendo. Às vezes nos encontramos tão infelizes, pois estamos com um modo comparativo ativado em nossas vidas. Esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar. Jesus não conhece quem faz, ele conhece quem se tornou, porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade. Para se tornar filho, você precisa sentar na mesa do pai. Ficamos escandalizados com o filho pródigo, com a falta de noção dele, quando ele pega suas coisas e vai embora. Mas o pior é o filho que permanece, porque ele continua em uma perspectiva de autojustificação. Você, que é pai ou mãe, entenda que o amor que você sente pelo seu filho nem chega perto do amor de Deus por você. Esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Deus quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que você já penetrou em seu coração. No livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19 diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados, mas só um voltou para falar. O que aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus não significa que caminhamos com Ele, e caminhar com Ele não significa ter plena revelação do que Ele é. Não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. Muitos estão em uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para a sua casa, todo sonho que você tem, todo milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Quando chegamos no limite da nossa imaginação, ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus. O que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade, não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que Ele colocou em cada coisa que criou. Por mais que você possa desenhar o seu futuro, não se compara com os desenhos que Ele já fez para você. Como diz o pastor Tiago Brunet, às vezes nós desejamos coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós, pois você não foi chamado para entender, você foi chamado para usufruir. Então não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Tem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós.
que não vai fazer sentido, mas ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer. Ele não se move segundo a voz, segundo o natural. A essência dele se move a partir do sobrenatural. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje. Você precisa de um renovo. Renovo significa galho novo que brota no topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. E essa nova árvore cresce mais forte. Quando Deus fala que tem para nós um renovo, quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, Ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer. Ele faz no mesmo lugar. Deus não precisa que mudemos coisas para que Ele faça. Existem pessoas que mudam de lugar, cidade, emprego, esposa e nada muda. Porque Deus não quer que você mude as circunstâncias externas. Ele quer transformar você por dentro. Não tem a ver com o lugar que você está, e sim em quem você tem se tornado. É exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo. Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dele. E aquilo que parece loucura para o mundo, para os que creem, é poder dele. Aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser um novo começo. Creia e tome posse desta palavra. Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje. Apenas decida e comece de novo. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, peço a Ti no dia de hoje um despertar nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, vindo diretamente do Seu trono de glória para seus filhos e filhas. Pai, muitos cativos presos ao passado, paralisados na vida, perdidos e sem saber por onde começar. Que o Seu Santo Espírito toque nesses corações aflitos, gerando em cada um deles o desejo de recomeçar, o desejo de experimentar um novo em Cristo Jesus, que já está disponível para todos nós. Que hoje a mudança aconteça, que hoje vidas sejam transformadas, que hoje haja um recomeço. Uma história começa hoje, Pai. Uma história de amor, de superação e de fé. Consagro no Seu altar, Senhor, todas essas almas sedentas de Ti e prontas para recomeçar contigo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus liberou uma palavra para a sua vida. Do livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, diz: Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo de sua missão. Meu irmão e minha irmã, que palavra é essa? Aqui o Senhor nos diz que já liberou uma palavra para você e que está a caminho para ser cumprida em sua vida. Aleluia! Mas para que isso aconteça, você tem que estar preparado para recebê-la. Para que ela se cumpra em sua vida, você tem que ser aprovado. Como assim? Em nossa vida, para subirmos um degrau e passarmos de um nível para outro, precisamos ser aprovados. Quando você termina o ensino médio,
para você cursar uma faculdade, você precisa ser aprovado no Enem ou no vestibular. Quando você pretende tirar a sua carteira de habilitação, você precisa, durante 1 ano, através da permissão de dirigir, provar que está apto a portar habilitação permanente. Entre o namoro e o casamento, existe o noivado, um tempo de preparação para que o casal se una definitivamente. No mundo espiritual é a mesma coisa. O Senhor já liberou uma palavra ao seu favor, mas para isso você precisa se preparar e ser aprovado para recebê-la. Se você não estiver preparado para viver o novo de Deus sendo aprovado, as promessas não se cumprirão em sua vida. Para que esta preparação ocorra, você tem que ser provado no deserto. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os discípulos e nosso Salvador Jesus Cristo foram postos à prova no deserto. E por que você não seria? Se você hoje está no deserto, dê glórias a Deus, porque está chegando algo muito bom em sua vida, o melhor de Deus, o plano bom, perfeito e agradável. O deserto não é ruim, por mais doloroso que seja. No deserto, temos a possibilidade de criar relacionamento e intimidade com o Senhor. É onde nosso caráter é moldado. No deserto, os milagres se realizam e sua fé é testada. Suporte. O Senhor estará com você nesse deserto. Ele recolherá cada lágrima, te acolherá em cada sofrimento, te dando a graça para suportar, abraçando você em seus braços como um pai zeloso. E quando você for aprovado, colherá frutos que você nunca ousou colher. Ore comigo assim: Senhor, na sua palavra diz que quando o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida, ela não volta para ti, até que seja cumprida. Mas para isso tenho que estar preparado para recebê-la. Diz também que o seu plano é bom, perfeito e agradável. Rasgo meus planos para viver os seus. Entendo que para receber o melhor de ti, serei provado no deserto. Sei que será difícil e doloroso, mas também sei que a sua graça me basta e o seu amor me sustenta. Darei o melhor de mim, meu Pai, e escolho viver a sua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus mandou entregar esta mensagem poderosa para você. Deixa Deus ser Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos ouvir Deus falar conosco é: Meu filho, acalma o seu coração. Eu estou cuidando, eu estou tomando conta dessa situação. Mas, quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e questionamos: por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que eu fiz algo errado? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Não deixamos Deus ser Deus. É quando nós queremos tomar o lugar dele, quando pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer.
fazemos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes pedimos a Ele algo assim? Senhor, toma conta desta situação, eu a coloco em suas mãos, porque eu não posso e não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. E Deus deve ficar pensando, Ele me pediu isso, mas já está fazendo do jeito dele. Você não fez isso algumas vezes? Eu fiz muitas vezes. E aí está o problema. Você toma as rédeas da situação e depois tem que lidar com as consequências. Veja o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha do faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Não era esse o projeto de Deus. O plano do Senhor era fazer como fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria faraó, um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria sim o faraó que iria adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Porém, a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos do Senhor nunca podem ser derrotados, houve toda aquela história que conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já sabemos. O Senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. No Salmo 100 está escrito: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que palavra linda! Agora eu te pergunto, quem é o seu Deus? É você? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Quer criar todas as situações e tomar todas as decisões? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é ilimitado e nós somos cheios de limitações. Ele é onipotente e nós somos fracos. Existem várias histórias bíblicas onde pessoas viveram sobrenatural, passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis. E tudo isso foi manifestação de Deus. Ele nos mostra que, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independente de nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor se revelou em situações de dificuldade extremas, como em vários momentos da vida do seu povo, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. O poder de Deus é manifestado quando os olhos humanos não enxergam mais solução. Ele é especialista no impossível. Ele gosta de fazer aquilo que o homem não pode fazer para ele mostrar que ele é Deus. Não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas, para que isto aconteça, ele precisa ocupar o lugar que é dele na sua vida. Não limite o agir do Senhor, pois ele nunca falhou e nunca falhará. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança de Deus não tem fim. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável de sua alegria. Se você alguma vez foi abandonado,
Saiba que Deus estará sempre ao seu lado e jamais irá te abandonar. Jamais deixará de estar ao seu lado. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a sua fidelidade. Se você foi traído, saiba que Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é tudo em todo o tempo. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória. Mas precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e temos que deixar que Ele seja Deus em nossas vidas. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. E Ele é Deus quando amamos o nosso próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar ao nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando as portas se abrem. Ele é Deus quando nós pecamos e Ele é Deus quando nós oramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma grande vitória. Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Sim, Ele é Deus e Ele diz neste dia: sim, eu sou o teu Deus e quero cuidar da sua vida. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, somos tomados por sentimentos de angústias e ficamos abatidos. Sentimentos assim fazem parte da vida humana. Ninguém está livre de senti-los. Quanto mais em um mundo tão conturbado, tão imprevisível. Tomados por esses sentimentos que bagunçam o nosso coração, falhamos por não confiar em Deus. Falhamos por não reconhecer que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação. Falhamos por não deixarmos Ele tomar posições e ser o Senhor de nossas vidas. Queremos agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, confiando em nossas habilidades. Habilidades que não temos. E o resultado disso será a frustração. Pois todas as vezes que agimos assim, não estamos deixando Deus ser Deus. Assim, quando nós nos sentimos frustrados, assim quando nos sentimos impotentes diante de uma situação desfavorável, podemos crer que Ele continua sendo bom. E é no momento em que nossas forças se esgotam que o Senhor se sente mais à vontade para agir em nosso favor. Ele não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele só está esperando a sua permissão para ser o Deus que Ele pode ser para você. Ele sabe como agir e você precisa deixar Ele trabalhar. Então pare de tirar o lugar que é dele quando as lutas surgirem. Quando você, enfim, compreender isso, Ele se levantará do seu trono, estenderá a mão em seu favor e dirá: agora sim, agora eu vou te provar que eu sou Deus em sua vida. O salmista disse no Salmo 46: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmos 46, versículos de 7 a 11. Ore comigo assim: Senhor amado,
Nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por esta mensagem. Perdoe-nos pelas vezes que impedimos o Seu agir em nossa vida. Pedimos em oração, mas logo depois tomamos uma atitude precipitada, perdendo com isso a Sua intervenção. Acalme nosso coração, Senhor. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade para que cuides de nós. Permitimos no dia de hoje que o Senhor seja Deus em nossa vida. Seja Deus em nossa vida, Pai. Faça conforme a Tua vontade e a Sua palavra. Somos instrumentos em Suas mãos e permitimos o Seu agir verdadeiramente em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ame a si mesmo, não espere elogio das pessoas. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 32 e 33 diz: Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como vamos amar ao próximo se não nos amamos? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se fez um elogio? Por uma conquista, por ser quem você é, pela sua história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se deu o conforto de se autoelogiar? É importante que a gente se olhe e aponte os nossos defeitos, mas não esquecendo das qualidades. Não temos o hábito de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é bonito. O elogio que vem de fora é bom, quando é na medida certa, quando as pessoas não te idealizam, quando elas elogiam algo que é verdadeiro. Mas quando você identifica essa capacidade de fazer-se um elogio, é melhor ainda. Isso é muito necessário, é fruto do amor de Deus por nós. Deus vai trabalhando dentro de nós de uma forma incrível, criando a oportunidade de acreditarmos nele. A fé em Deus é um fruto, um desdobramento natural da fé que nós vivemos no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Fé, no primeiro momento, é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé. É como dar os primeiros passos e confiar que se você cair, o outro está ali te segurando. Essa é a primeira fé que experimentamos. Depois, nós vamos evoluindo nessa confiança, até no momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana e confiar enquanto realidade sobrenatural é o mesmo verbo que se aplica a tudo. Com tudo isso, você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, uma criança foi desamparada quando os pais se separaram. Caso isso não seja bem administrado ou por qualquer outro motivo, vai gerar como consequência uma insegurança e dificuldade na vida espiritual. Precisamos respeitar quem não crê em Deus. É muito fácil chegarmos e vomitar as nossas regras e religiões em pessoas que têm essa dificuldade em acreditar.
Você desconhece a história dessas pessoas. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e evoluíram desacreditando. Porque quando você desacredita do outro, crer em Deus, que nós não vemos, se torna mais difícil. Precisamos ter sempre interesse na história do outro, para podermos entender as suas escolhas. Porque tal pessoa tem tanta dificuldade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor. É o fruto, o resultado de como foi criado, de como a pessoa aprendeu a confiar em si. Às vezes pensamos que é o lar perfeito que faz as pessoas assim, mas não, às vezes é o caos. As dificuldades que geram a necessidade de reagir e de pensar: eu não tenho ninguém por mim e eu terei que ir à luta. Nesse caso também existem pessoas que reagem ao contrário. Existem outras pessoas que foram completamente desprezadas e ficamos esperando que elas serão vítimas durante toda a vida. Mas também não. Elas tomam consciência da sua própria história e descobrem que podem e buscam aquilo que não as trouxeram. Às vezes olhamos para uma pessoa rancorosa, egoísta, mesquinha e nos perguntamos o porquê. É só olhar para o passado dela que você vai entender. Todas as pessoas nos influenciam de certa forma. Os pais, avós, tios, vizinhos, professores, a escola, os colegas de escola, amigos do trabalho. Precisamos nos olhar no espelho e se autoelogiar como uma forma generosa, um ato de agradecimento de tudo que conseguimos alcançar. O ser humano que somos, a nossa história que muitas pessoas desconhecem, às vezes até nós mesmos. Por que não buscarmos nos conhecer de uma forma profunda? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje, no seu comportamento e no seu temperamento, lhe prejudique. Naqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência, ou então naqueles detalhes da nossa história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes de nossa personalidade que, se não tomarmos nas mãos, se não cuidarmos, jamais vamos nos aplaudir. O ser humano reconciliado é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com aquilo que está alcançando, pois a vida não é perfeita para ninguém, mas precisamos dar conta dela. E de alguma forma, precisamos sobreviver a tudo isso. Essa sobrevivência precisa ser entendida todos os dias. Não é um projeto que podemos jogar para longe, ou tampouco ficar olhando para trás. Precisamos lidar com essa sobrevivência diariamente. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que é bonito, que já alcançamos em nós mesmos, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplausos. Mas quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida. Descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou conosco. Talvez nós estamos olhando de forma errada para dentro de nós mesmos. Pode ter certeza que Deus não errou contigo. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus fez, que te colocou aqui em essência. As pessoas que nos cercam e que nos influenciam podem ter errado, podem até terem prejudicado a sua compreensão daquilo que Deus fez por você. O erro dos outros não pode definitivamente nos prejudicar ao enxergar o acerto que Deus fez. Nós
necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que vivemos conscientes ou inconscientes, para que a olhemos para o resultado que está aqui hoje, nesse dia, nesse horário, para que possamos projetar a continuidade de tudo isso. Deus acertou quando nos projetou. Ele nos fez para que buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. Não é justo vivermos de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Às vezes fazemos escolhas infelizes, superficiais, e assim vamos colhendo muito pouco de nós mesmos, porque acabamos nos acostumando com a mesmice. Vamos vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em buscar a nossa melhor parte. Precisamos alcançar o direito de ser quem somos, sem precisar criar um personagem para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus colocou em você. Tenha em mente que o que tiver que ficar, ficará, e o que tiver que partir, partirá. Perca essa ansiedade, porque a nossa liberdade interior não pode nos levar para fora, é para dentro. Quanto mais tomamos consciência de quem somos e o que ainda podemos ser pelo poder de Deus, muito mais ficamos livres e muito menos permitiremos a escravidão do olhar do outro. Há olhares que nos aprisionam, pois querem que sejamos daquele jeito, e por uma fragilidade emocional nos sujeitamos, e nada pode nos empobrecer mais do que nos adequarmos ao que o outro quer que sejamos. Temos que ser aquilo que Deus criou. Temos que ser um vulcão em constante erupção. E o que sai tem que ser a nossa verdade. Tenha coragem, simplicidade e humildade. Somos profundamente amados por Deus. Às vezes somos tão vaidosos com os nossos pecados que achamos que Deus não nos ama por causa disso. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Ele pode colocar um obstáculo também na sua relação com Deus. Mas não é que Deus goste menos de você por ser pecador. A relação de Deus conosco, quando o assunto é pecado, é que nenhum pai gosta de ver o filho perdendo a oportunidade de ser grande, de ser bom, verdadeiro, inteiro, saudável. Pense assim: por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque enquanto pai e mãe ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que lhe destrói, não iria agradar ninguém. O pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a nós mesmos. O maior prejudicado com o nosso pecado somos nós, pois estamos perdendo a oportunidade de sermos homens e mulheres bons. Quando escolhemos a maldade, somos nós que perdemos a oportunidade de sermos puros. O desejo de Deus é que nós sejamos cada vez mais proprietários das riquezas que Ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que estejamos cada vez mais próximos dessas riquezas que foram semeadas em nós por Ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os seus resultados não tenham sido maravilhosos, porque quando você se aplaude, acaba reconhecendo o lado bom que você já alcançou, as riquezas que já conseguiu distribuir. Quando você é capaz de reconhecer que já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima, você para de autodesprezar-se, porque nada pode te paralisar.
Como é difícil sobrevivermos no lugar em que as pessoas vivem, nos colocando defeitos. Como é difícil crescer como pessoa em ambientes nos quais as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Ora, quando somos incentivados, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, nos motivamos para alcançar mais amanhã. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo que você já se oferece. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, agradeço a Ti de todo o coração e de toda a minha alma, devido a esta oportunidade de orar a Ti na presença de muitos de seus filhos e filhas. Querido Deus, muitos deles que oram comigo agora não se amam verdadeiramente, se menosprezam e se acham derrotados. Que a partir de hoje, Pai, todos eles olhem para si mesmos com outros olhos, como verdadeiros filhos Teus, que são muito amados por Ti. Toque-os agora, Senhor, através do Espírito Santo, e que eles sejam transformados neste momento. Que a Tua graça esteja presente na vida de cada um e que o Seu amor invada esses corações. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vença a tribulação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior se renova de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Quem de nós, diante de algum problema, nunca se pegou dizendo palavras como: esse problema parece que não vai acabar nunca. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Certamente você deve se lembrar de ter dito alguma dessas frases. Mas a palavra tem algo bem diferente a dizer a respeito das suas tribulações. Aliás, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo somente 2 palavras para se referir aos tempos de dificuldade e provação que você vive. A Bíblia diz que a presente tribulação que hoje o desafia é momentânea e ligeira. Ou seja, as dificuldades que você está enfrentando têm dias contados. Ela não irá durar nem um dia além daquilo que é permitido pelo Senhor. Ela é momentânea. E ainda mais, esta tribulação já está sendo trabalhada por Deus. Ela já está indo embora, pois ela é ligeira. Em tempos de aflição, que maravilha poder acreditar que as dificuldades que vivemos não são eternas, não vão durar para sempre. Essa certeza que renova as nossas forças faz o apóstolo exclamar: por isso não desfalecemos. Não perdemos as forças, não desistimos de nossas lutas, pois o Senhor está no controle e tem uma hora certa para nos abençoar. Paulo dá então a receita para não desfalecermos, para não nos deixar confundir pelas aparentes demoras de Deus. Ele diz: ainda que exteriormente nosso homem exterior se desconjunte, nosso interior se renova de dia para dia. Quando enfrentamos uma daquelas marés de problemas que vez por outra se abate sobre a nossa vida, é comum que nosso exterior se ressinta, nossa saúde se fragilize e nossa mente se canse. Contudo, isso não deve ser para nós motivo de temor, se, cuidando do nosso interior, nos deixamos conduzir por Deus. Aos poucos, depois do primeiro impacto,
vamos recobrando saúde e equilíbrio, contanto que nosso interior se renove de dia para dia. Se não deixarmos as coisas envelhecerem dentro do nosso coração, nossa capacidade de resistir aos tempos de tribulação é grande. Acumulando rancores, ressentimentos, desejos de vingança, nosso interior se desgasta e torna-se fraco para as batalhas. Se permitirmos em oração que o Espírito Santo nos renove e recolha para si, ao final de cada dia, a cruz que já carregamos, iniciaremos a próxima manhã como um presente, mais uma chance vinda de Deus. Querido irmão e irmã, a atual tribulação pode deixar um saldo positivo em sua vida, se for suportada na intimidade com o Senhor, na entrega aos cuidados dele. A Bíblia diz que as tribulações momentâneas e ligeiras nos preparam para suportar um peso da glória incomensurável. As dificuldades que você enfrenta hoje têm dias contados, mas a glória que você receberá por ser fiel ao Senhor em meio às suas dores não pode ser medida, pois é eterna. Você está sendo moldado por Deus através das provações da vida para se tornar uma coluna forte para grandes e eternas obras do Altíssimo. Não desfaleça, não perca as forças, mas permita que o Espírito de Deus o renove ainda hoje com o poder do amor e do perdão. Ore comigo assim. Querido Pai, eu te agradeço por entender que minhas tribulações e dificuldades são momentâneas e ligeiras. Agradeço porque um dia elas vão passar, deixando-me mais próximo da glória que o Senhor preparou para mim. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo me renove este dia. Não quero que coisas passadas envelheçam dentro do meu coração. Abro mão dos rancores, dos julgamentos, das vinganças, para estar inteiramente livre para receber o que o Senhor tem para a minha vida a partir de agora. Enche-me, Senhor, com o teu espírito de amor e perdão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Semeie para colher. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 diz: Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Um dos motivos clássicos pelos quais as pessoas não têm alcançado tudo o que Deus tem preparado para suas vidas é o fato de ficarem sempre aguardando que as circunstâncias estejam favoráveis para que possam tomar suas decisões e agir. Este é um engano muito comum e recorrente, não só entre as pessoas que não caminham na fé, como também entre alguns convertidos. Tais pessoas entendem que Deus fará com que todas as circunstâncias se alinhem de maneira a criar um momento absolutamente perfeito, ou uma época conveniente, para que só então eles possam agir em prol daquilo que estão buscando. Muitos têm nutrido este pensamento durante décadas de suas vidas e com isso estão adiando a realização de muitos de seus sonhos, metas e objetivos. Por consequência, estão fazendo com que a sua missão de vida não seja desenvolvida plenamente. Muitos convertidos estão operando muito abaixo de suas reais capacidades, porque estão esperando que Deus faça tudo para eles, até mesmo a parte que cabe unicamente a cada um de nós realizar. Você sabe a força da sua atitude? A verdade é que na vida não existe um momento perfeito e que todas as circunstâncias estarão a seu favor. Sempre que você se dispuser a fazer algo relevante para a sua vida ou pela de outras pessoas, sempre haverá variáveis fora do seu controle que não estarão plenamente de acordo. E quem fica aguardando que tudo esteja como planejado, acaba ludibriado pelo tempo.
nunca toma uma decisão ou uma atitude e acaba por perder grandes oportunidades de vitória e desenvolvimento. A capacidade de aproveitar oportunidades, decidir e agir, mesmo quando as coisas não estão da forma inicialmente idealizada, é o que vai levar a sua vida para níveis mais altos de realizações e conquistas. Lembre-se que as circunstâncias estão fora do seu controle, como o vento e as nuvens citadas no versículo. Mas não coloque seu foco naquilo que você não controla. Mantenha os seus olhos naquilo que você pode e deve fazer, pois tudo que não podemos controlar está debaixo do controle de Deus. Os cristãos sabem que precisam tomar decisões e empreender ações mesmo quando as circunstâncias estiverem aparentemente desfavoráveis. Mesmo quando o vento estiver soprando no sentido contrário das suas expectativas, e mesmo que o tempo não esteja plenamente propício para fazer o que precisa ser feito. Algumas pessoas desejam economizar algum dinheiro para realizar algum sonho específico, como comprar um bem, um carro, um aparelho qualquer, uma casa, mas ela tem a seguinte visão das coisas: eu não economizo porque nunca me sobra dinheiro. O que esta pessoa está fazendo é olhar para o tempo, ou seja, para a impossibilidade, que é a circunstância contrária ao desejo que ela tem de economizar. E vendo as coisas deste modo, ela nunca começará a fazer o que precisa a ser feito, que é economizar. Terá caído em uma terrível armadilha mundana chamada procrastinação. Neste caso, o que a pessoa precisa fazer é começar a economizar primeiro, mesmo que seja um valor muito baixo, e reorganizar a sua vida a partir de uma nova atitude de economia. Nem sempre é fácil, mas é o que tem que ser feito. Além disso, o fato de que nunca sobrará dinheiro, justamente porque ela não economiza, e não o contrário. No exemplo acima, economizar é o equivalente a semear. O fato de nunca sobrar dinheiro é o equivalente ao vento e às nuvens que impedem de plantar. E comprar o bem desejado é o equivalente a colher. É necessário, entretanto, que cada um de nós tenha um entendimento claro dos momentos de plantar e colher, pois desta forma saberemos que há uma colheita por ser feita, seja ela em que área for da nossa vida. Ninguém consegue colher algo que não plantou, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Por vezes você terá que tomar decisões e empreender ações nos momentos em que as forças estarão contrárias ao seu objetivo. Mesmo assim, terá que ser feito. Os cristãos compreendem plenamente a ação da providência divina e sabem que mesmo as circunstâncias adversas são usadas para nos favorecer. Como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, mesmo os fortes ventos de oposição e aparente impossibilidade momentânea, assim como as nuvens de circunstâncias fora do nosso controle, não podem ser motivo para procrastinarmos nossas decisões e atitudes, que sabemos nos levarão para onde desejamos estar. Você não precisa dominar todas as variáveis para se decidir e entrar em ação, pois se viver esperando que todas as peças se alinhem de acordo com a sua vontade, está correndo um sério risco de nunca fazer o que é preciso. Com isso, jamais alcançará seus objetivos de fé, sejam eles quais forem. Chega de adiar suas realizações. Escreva numa folha de papel detalhadamente quais são suas visões de fé, ou seja, quais são seus sonhos, objetivos e metas relevantes para o cumprimento da sua missão de vida. Quais bens você necessita adquirir para dar o conforto e qualidade de vida para si mesmo e para a sua família? Que ações você precisa desenvolver para ajudar outras pessoas? Defina as decisões e atitudes que serão necessárias para alcançar cada um dos sonhos que Deus lhe deu. Mas seja sincero neste processo, pois conforme diz em Provérbios 11:3, a sinceridade dos sinceros
os encaminhará. Ou seja, a sinceridade ajuda a encontrar um caminho. A dica aqui é: procure se afastar das vaidades. Depois de definir claramente as decisões e atitudes que você terá que fazer, mãos à obra. Nada mais de aguardar que as circunstâncias estejam todas favoráveis para agir. Chega de deixar aquilo que fará grande diferença em sua vida, sempre para o dia seguinte. Chega de perder as oportunidades por achar que ainda não é sua hora. Deus deseja multiplicar abundantemente suas colheitas em todas as áreas da sua vida. Mas para isso, você precisa ignorar a imperfeição dos momentos e plantar. Ore comigo assim: meu Deus, a Ti eu clamo, dentro de mim há trevas, mas em Ti eu encontro a luz. Sinto-me sozinho, mas Tu não me abandonais. Estou desanimado, mas em Ti encontro auxílio. Estou inquieto, mas em Ti encontro a paz. Dentro de mim há amargura, mas em Ti encontro paciência. Não compreendo Teus planos, mas Tu conheces o meu caminho. Vinde, Senhor, em meu auxílio. Retira minha alma do abismo da morte. Cura e liberta meu coração de todas as amarras. Preciso de Ti, Senhor. Escolho plantar, Senhor, independente das circunstâncias. Não quero mais procrastinar e vou começar a fazer a minha parte. Me orienta, Senhor, através do Seu Santo Espírito. Socorre-me em minhas angústias, ansiedades e todas as minhas preocupações. Muda tudo o que eu não posso mudar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele fará infinitamente mais. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nessa passagem fica claro que Deus é poderoso para fazer muito, mas muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas será que pedimos o que precisamos? Pensamos o que é correto para que Ele manifeste o seu poder para agir através de nós? Pedimos o que realmente precisamos ou o que é supérfluo? Pedimos porque o outro tem e eu quero? Pedimos porque vou realizar o meu desejo sem saber o desejo de Deus? Ainda na passagem fala que através do poder que opera em nós, Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse poder que opera em nós é o Espírito Santo. Somente Ele conhece os pensamentos de Deus e saberá pedir e pensar conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo reconhece a legitimidade daquilo que pedimos ou pensamos em nossas orações, ele acrescenta um detalhe essencial. A capacidade divina de responder às nossas orações suplanta todos os limites humanos, espirituais ou intelectuais. E é neste muito mais da natureza divina que devemos depositar a esperança das respostas às orações. Felizmente, a providência do Senhor é infinita. O Senhor faz de acordo com a sua infinitude e não de acordo com nossas limitações. E é por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele responde sempre infinitamente mais do que pedimos ou sequer imaginamos. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo, que você ficará surpreso em receber muitas graças de Deus, infinitamente maiores do que você possa sonhar ou pensar. Ore comigo assim: Todo-Poderoso e Majestoso Deus, entro na sua presença pedindo a intercessão do seu Santo Espírito.
Senhor, não sei pedir como convém. Não quero orar a Ti para pedir coisas supérfluas e que não estão no Seu plano para a minha vida. Sei que através do Espírito Santo farei pedidos de acordo com a Sua vontade. Enchei-me do Espírito. Espero em Ti, Senhor, para que faças infinitamente mais do que eu possa sonhar ou pensar, conforme diz a Sua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.